Vou te ensinar aqui um exercício para você poder trabalhar todas as partes do seu glúteo e você conseguir um glúteo totalmente harmônico, simétrico, redondo, empinado, volumoso, tudo em um único aparelho, tá? Você consegue trabalhar todas as áreas do seu glúteo em apenas em um único aparelho, é isso mesmo. Talvez você já tenha visto um monte de gente, ou até mesmo você já fez alguma dessas variações que eu vou te mostrar aqui, tá? Mas você não sabe nem o que você tá fazendo. Você tira da sua cabeça, ou porque você viu em algum lugar, ou porque você acha que tá fazendo certo, mas você não sabe nem pra que serve. Então, eu vou te explicar aqui uma variação para cada área do seu glúteo, pra você conseguir trabalhar todos os pontos do mesmo e conseguir deixar ele totalmente harmônico, simétrico, desenhado, empinado, redondo, volumoso, desse formato. Até porque, gente, glúteo, você precisa ter variação no seu treino. Não adianta ficar só fazendo mais do mesmo. Antigamente, né, bem antigamente, não sei se você lembra dessa época que os personagens profissionais, eles só falavam o quê? Você só tem que agachar. E aí, batia o martelo em, por exemplo, caneleira. Nossa, gente, caneleira. Você já escutou isso? Já vai me contando aqui nos comentários, que a gente tá conversando. Tu vai me falando aí, eu vou te falando aqui, tá? E aí, a galera, tipo assim, metia o pau real na caneleira, falando que caneleira não resolvia, que não sei o que, não funcionava, dararararará. Gente, pelo amor de Deus. E hoje, a caneleira, né, é um dos exercícios aí mais utilizados, junto com a polia, pra você conseguir trabalhar o seu glúteo de uma forma totalmente isolada. Pensando em musculatura isolada, a caneleira, a polia, a cadeira abdutora, a gente consegue isolar bastante ali a musculatura do glúteo e dar uma ênfase maior para esse músculo do que, por exemplo, até um agachamento. Porque você trabalha ali o quadríceps, adutores, posterior, no agachamento e na polia, né, no exercício ali mais isolado, você consegue ter essa ênfase maior, esse estímulo maior ali, somente para o seu glúteo, sem estar trabalhando outras partes ali de outras musculaturas para roubar ali durante o movimento. Então, por isso é importante você trabalhar o glúteo também de forma isolada, tá? Não só ficar fazendo elevação pélvica, agachamento, não só fazer esses exercícios, mas sim utilizar variações e exercícios isolados no seu treino de glúteo para que você consiga desenvolver o mesmo de uma forma totalmente harmônica, tá? Por todos os pontos, todas as partes, né? E aí acaba que tem meninas que têm glúteo muito maneiro, tem volume maneiro de glúteo, mas aí acaba tendo algum ponto ali que precisa ser melhorado, precisa dar uma ênfase maior. Eu tinha uma aluna dentro do programa Mulher Fitness, né, que ela tinha que melhorar uma parte mais específica ali do glúteo, como por exemplo a parte aqui, ó, superior do glúteo, tá? Ela até tinha um glúteo legal, um volume de glúteo maneiro, só que esse ponto aqui específico do glúteo dela, a parte superior ali, né, as fibras superiores do glúteo máximo, acabam que eram mais retas assim, ó. Então ela tinha essa parte reta aqui e chegava aqui na metade do glúteo, fazia uma bolinha, né, do glúteo dela. Era um glúteo legal, só que precisava ser estimulado em todos os pontos ali para que a gente conseguisse, de fato, trabalhar mais até essa região aqui, que era o que ela mais tinha ali, deficiência, digamos assim, né? Ela tinha mais esse ponto aqui precisando ser melhorado. E aí ela só fazia as mesmas coisas sempre, não utilizava a variação necessária e acabava que ela não conseguia estimular, em específico, mais essa região superior aqui do glúteo máximo. E aí que a gente chama o topo do glúteo. E aí, em um único aparelho, que é a polia, tá? Você vai conseguir trabalhar todas as áreas do seu glúteo, beleza? Bom, primeiro ponto é, quando a gente faz a abdução, aqui na polia, a gente dá ênfase aonde? No nosso glúteo médio e também no nosso glúteo mínimo, que é mais a parte aqui lateral do glúteo. Mas, Amanda, quando eu faço esse exercício, eu sinto muito a minha perna de apoio. Gente, é normal que você sinta a sua perna de apoio, porque o glúteo da perna de apoio aqui, ele tá trabalhando como estabilizador do movimento, tá? Então é normal que você sinta também essa perna de apoio. Só que você não tem que sentir mais do que a musculatura que a gente está estimulando aqui no momento, que é a abdução aqui do glúteo médio e glúteo mínimo da perna, que está gerando aqui, de fato, o movimento de abrir e fechar. Então você vai colocar uma carga menor, se você sente muita dor na perna que está de apoio. Eu quero que você dê uma leve flexionada aqui, ó, com o seu joelho e chape sempre o seu pé. Então, pé sempre chapado e ponta do pé para cima. Não deixa a ponta do pé aqui, ó, mole, caída, jamais, tá? Então, ó, pé chapado, ponta do pé para cima, joelho flexionado. E aí, ó, você tá vendo que eu não tô aqui, ó, do lado da polia. Tá vendo? Eu tô dando um passo pra trás e tô deixando a minha perna, que vai fazer o movimento, ao lado da polia. E a outra tá em recuo aqui atrás. E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou segurar, vou flexionar a minha perna, vou dar um passinho aqui pra fora pra quando eu voltar, não bater aqui. Pra eu conseguir manter o músculo por mais tempo sob tensão, sem o pezinho bater lá. E aí, ó, dei um passo aqui pra fora, tá? Mantive aqui, ó, na linha da polia e eu vou, ó, abrir. Quando eu abro, repara que o meu pé, ele continua chapado. A ponta do pé continua pra cima, tá? E meu joelho levemente flexionado. E eu não fico roubando com a minha lombar.
Eu não fico gerando alavanca de movimento aqui com o meu quadril. Eu mantenho isso aqui totalmente estabilizado. Por quê? Porque a carga não tá alta pra mim. Se eu coloco uma carga a mais, que o meu músculo ele não tem força suficiente para sustentar, acaba que o que acontece? Eu vou precisar da ajuda da minha lombar, da minha coluna, do meu quadril para fazer a força durante o movimento. Porque o meu glúteo ele não vai conseguir executar isso aqui sozinho. Então, por isso que muitas meninas, quando vão realizar aqui a abdução, ou até mesmo o glúteo coice, acaba que na hora que vai abduzir faz isso aqui, ó. Esse movimento, ó. Tá errado, porque você não tá estimulando o seu músculo-alvo. Você tá pedindo ajuda à parte secundária do seu corpo para realizar o movimento, aonde a força deveria estar somente na musculatura-alvo, que é aqui, a parte lateral do seu glúteo. Então, coloca uma carga menor para que você consiga ficar totalmente parada e somente a perna abrindo e fechando aqui, onde você consegue contrair o máximo aqui da musculatura quando você vai abrir durante o movimento e quando você for fechar, você consiga manter o controle do movimento, sem despencar, batendo a placa. Ou seja, esse controle aqui, ó, fechando, ó, tá vendo? Que eu fecho controlando, eu não fecho assim, ó. Eu não faço isso. Repara que eu abro e eu fecho aqui, ó. O movimento, ó, controlado. E eu não faço isso, ó. Isso aqui eu não tô estimulando meu músculo. Por isso que cadência, controle de movimento é importante também. Você ir e voltar devagar, tá? Então, ó, flexionou aqui o joelho, segurou, contraiu o abdômen, você vai abrir, esmagar aqui, ó, e vai voltar. Repara que isso aqui meu tá totalmente parado. Ó, eu só tô movimentando a minha perna. E aí eu abro, esmago aqui a lateral, ó, e eu volto. Sem precisar bater a placa e relaxar o músculo, tá? Então, pra você dar uma ênfase maior aqui na parte lateral, você vai fazer essa abdução, beleza? Essa abdução é justamente pra parte lateral aqui do seu glúteo. Agora, pra você trabalhar a parte superior do seu glúteo, daquela empinada no seu glúteo, você vai fazer o glúteo inclinado aqui na polia, tá? É onde você consegue dar um estímulo maior nessa parte superior das fibras aqui do glúteo máximo. Então, ó, o que eu quero que tu faça? Tu vai inclinar, tu vai passar agora um pé aqui, ó, por cima, inclinou, contraiu o seu abdômen, tá? Levemente. E aí, ó, chapou o seu pé, você vai, ó, subir. Você vai subir, esmagar e você vai descer. Não precisa descer tudo aqui, ó, pra você relaxar o movimento. Você vai descer onde você consegue manter o seu músculo por mais tempo sob tensão. E aí, ó, chapado o pé, joelho estendido, você vai, ó, esmagar e você vai voltar. Você pode até colocar a mão aqui, ó, na sua musculatura, porque isso vai fazer com que você tenha um trabalho neuromuscular melhor. Ou seja, você consiga ativar melhor o teu músculo, porque o seu pensamento vai estar diretamente ligado ali nele. Então, ó, mente conectada sempre com o músculo. E aí, ó, estico o joelho, esmago e volto. Estico o joelho, esmago e volto. Ó, sempre controlando o meu movimento, tá vendo? Eu não faço movimento assim e nem isso aqui, ó. Eu não faço isso. Eu mantenho a minha coluna estabilizada, eu esmago lá pra trás e eu volto de forma controlada, cadenciada, ó. Tá vendo? É isso aqui que você precisa fazer, tá? E aí você consegue trabalhar e estimular essa parte superior do seu glúteo para dar aquela empinada no mesmo, tá? Agora, se a gente precisa melhorar, né, o nosso glúteo máximo ali, a gente pode fazer dois formatos. A gente pode fazer o glúteo coice ou a gente pode fazer o glúteo estendido também, onde a gente consegue trabalhar mais o nosso glúteo máximo. Um vai trabalhar mais, vai exigir mais do nosso posterior do que o outro. Ou seja, quando a gente faz o glúteo estendido, acaba que a gente tem um estímulo também para o nosso posterior. Então, se você tá com foco também de desenvolver o posterior, você pode fazer o glúteo estendido, que vai dar um estímulo maior no posterior. Agora, se você tá com foco somente em melhorar o seu glúteo, você pode fazer o glúteo coice, que você tem o menor estímulo do seu posterior e o maior estímulo do seu glúteo. E aí, você dando ênfase no seu glúteo máximo, aqui bem na parte central do mesmo, você consegue trabalhar a sensação de volume do seu glúteo. Assim como o agachamento, elevação pélvica, que são essenciais para você que precisa dar volume no seu glúteo. Quer crescer o glúteo, você precisa dar ênfase em elevação pélvica, você precisa dar ênfase no agachamento completo. Esses exercícios eles são fundamentais, tá? E aqui ele é um exercício complementar para você conseguir trabalhar essa parte mais central do seu glúteo, dando uma ênfase no glúteo máximo. E aí, ó, você vai fazer o glúteo coice, ó, estabiliza a parte superior. Você não vai fazer, ó, isso aqui. Lembra que se você tá fazendo isso, o teu músculo ele não tá com força, ele tá pedindo ajuda para outra parte e você vai sentir dor na lombar depois. Então, reduz a carga.
tá? Inclinou levemente, você vai contrair o seu abdômen. Flexionou o joelho, ó, dobra, estica. Dobra, estica. Dobra, estica. Calcanhar sempre firme, joelho estendido e controlando sempre a velocidade, ó, do movimento. Tá vendo? E aí você consegue trabalhar o seu glúteo máximo. Esse pico de 2 segundos lá em cima, gente, ele é muito bom para você conseguir manter por mais tempo sob tensão a musculatura. Então, qualquer exercício que você faça, por exemplo, elevação pélvica, tá subindo, pico de contração de 2 segundos, cadeira abdutora, tá abrindo, pico de contração de 2 segundos, glúteo estendido, pico de contração de 2 segundos. Isso vai ajudar muito a você manter o músculo por mais tempo sob tensão, até mesmo se você tem dificuldade de sentir o mesmo. Beleza? Então, ó, um único aparelho, 3 exercícios para você trabalhar áreas mais específicas do seu glúteo. Glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, parte superior ali do glúteo máximo. Então, gente, é saber utilizar isso de forma totalmente estratégica dentro do treino, assim como eu faço com as minhas alunas. Eu pego no programa Mulher Fitness, como os treinos eles mudam mensalmente, a cada mês eu estimulo uma área ali mais específica do glúteo pra gente conseguir deixar ele totalmente harmônico, simétrico, desenhado. Repara que, ó, todas essas alunas aqui, elas têm os glúteos parecidos, tá? Por que elas têm os glúteos assim parecidos? Porque eu estimulo cada área do glúteo em determinado mês, uma área mais específica do mesmo, pra gente conseguir deixar ele harmônico. Se eu faço só abdução, cadeira abdutora, imagina, todo mês, vai ter uma hora que ela não vai ter mais glúteo máximo, não vai ter mais volume aqui no glúteo máximo, ela não vai ter mais a parte superior aqui do glúteo, vai ficar mais reto. Então a ideia é a gente trabalhar um pouquinho a cada mês de forma estratégica pra gente conseguir dar esse tchan aí, tá? Então assim, prioriza sempre o que você precisa mais, o que você necessita mais. Então assim, Amanda, eu preciso melhorar muito a minha lateral do meu glúteo que me incomoda muito. Então você vai priorizar exercícios de abdução, como a abdução aqui no cabo, cadeira abdutora, a abdução no solo, o famoso cachorrinho com a perna em 90 graus, o elástico, que pega ainda mais com caneleira. Ou então você vai fazer com a perna estendida, abdução com a perna estendida. Então você vai priorizar esses exercícios. Então sempre priorize aquilo que está te incomodando mais no seu glúteo. Ah, Mona, mas tudo me incomoda. Vai por partes, tá? Uma hora você atinge um ponto, melhora ele. Depois você vai no outro, melhora ele. E aí depois você vai encaixando tudo. Mas não precisa de cara querer fazer tudo de uma única vez, melhorar. Ah, Mona, eu quero melhorar tudo. Sai fazendo um monte de coisa, que aí não dá certo no final. Então, assim, foca no único ponto que você precisa melhorar e dá mais ênfase naquilo. Não significa que aqui você não possa fazer abdução, ou inclinado, ou estendido. Não significa isso, tá? Mas o que vai justificar, né, de fato ali, toda a periodização do seu treino é, por exemplo, eu tô dando ênfase na parte lateral, então eu vou fazer a abdução aqui, vou fazer o inclinado, ok? E vou fazer o estendido, beleza, porque eu quero dar um susto ali no glúteo máximo, na fibra superior do glúteo máximo, mas eu vou ter mais exercícios focando ali na minha parte lateral, que é onde eu quero dar mais ênfase, entende? Por isso é importante ter uma orientação, um direcionamento, uma periodização de treino, pra de fato saber o que tá acontecendo, tá? Então, ó, me diz aqui, ó, nos comentários qual é a parte que você tem mais dificuldade, tá? Que te incomoda mais no seu glúteo. É a parte lateral? É a parte da bananinha? É a parte do glúteo máximo aqui, do volume? Ou então do empinar o seu glúteo, você não consegue deixar ele mais empinado, mais pra cima, né, arrebitado? Me conta aqui que eu já quero saber, tá? E espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo pra você e a gente se vê na próxima.